Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem e seus familiares. Esse é o canal JW Reuniões, meio de semana e fim de semana. Hoje vamos fazer o estudo da revista Sentinela, o estudo 41, que tem um tema: Lições dos últimos 40 dias de Jesus na Terra. O objetivo desse estudo é ver como podemos imitar o que Jesus fez nos últimos 40 dias que esteve aqui na Terra. Sem mais delongas, vamos ao parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º e 2º. O que aconteceu com dois discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús? Jesus, depois que ele foi ressuscitado, ele apareceu a dois discípulos que estavam desanimados. Então, enquanto ele caminhava em direção a Emaús, ele explicou-lhes as Escrituras, revelando quem ele era e enchendo-os de alegria. Parágrafo 3º e 4º, a parte A. Como Jesus ajudou seus discípulos e qual foi o resultado? Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, encorajando-os e capacitando-os para o seu trabalho. Isso lhes deu confiança e coragem para pregar o reino. A pergunta B, o que vamos ver nesse estudo? Nesse estudo, veremos como Jesus encorajou seus discípulos e ajudou-os a entender melhor as Escrituras, qualificando-os para responsabilidades maiores, e como podemos imitá-los em todos os sentidos. Subtópico: encoraje outros. Parágrafo 5º. Por que os discípulos de Jesus precisavam de encorajamento? Os discípulos, eles sacrificaram muito para seguir Jesus. Sua execução os deixou com o coração partido, pois eles pensavam que o Messias havia falhado. Parágrafo 6º. O que Jesus fez depois de ter sido ressuscitado? Jesus ele começou a encorajar seus discípulos e seus amigos e também encorajou Maria Madalena enquanto ela estava no túmulo. E também lhe apareceu a dois discípulos e também para Pedro. Parágrafo 7º. De acordo com João, capítulo 20, versículos do 11 ao 16, o que Jesus observou Maria fazer e o que ele fez por ela. Jesus viu Maria chorando e apareceu para ela. Ele a encorajou, falando com ela com amor e deu-lhe uma tarefa importante: anunciar sua ressurreição a outros discípulos. Parágrafo 8. Como então podemos imitar a Jesus? Podemos imitar a Jesus por encorajar nossos irmãos, com empatia, interessando-nos pelas suas dificuldades e lembrando-lhes o seu valor para Jeová. Subtópico: ajude outros a entender a Bíblia. Parágrafo 9. Que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram e como Jesus ajudou? Os discípulos não tinham uma melhor compreensão das Escrituras. Jesus então, ele ajudou-os explicando o significado dos textos e esclarecendo as suas dúvidas, como fez com os discípulos no caminho de Emaús. Parágrafo 10. Como Jesus ajudou os discípulos a entenderem que ele era realmente o Messias. Jesus fez perguntas que permitiram aos seus discípulos expressar seus sentimentos. Depois ele usou as Escrituras para mostrar-lhes como as profecias sobre o Messias haviam se cumprido nele. Parágrafo 11 e 12, a parte A. O que podemos aprender com o modo de Jesus ensinar as verdades da Bíblia? Parte A. Jesus usou as Escrituras para ajudar outros a raciocinar e encontrar respostas por si mesmos, em vez de simplesmente dizer-lhes o que fazer. Pergunta B. Como o instrutor de Norte o ajudou? O professor de Bíblia de Norte ajudou ensinando-lhe textos como Mateus, no capítulo 10, que o preparou para enfrentar a oposição familiar e o ajudou a raciocinar usando princípios bíblicos para tomar decisões maduras. Subtópico: treine os irmãos para se tornar dádivas em homens. Parágrafo 13. O que Jesus fez para que o trabalho de pregação continuasse depois que ele voltasse para o céu? Jesus treinou seus discípulos e delegou-lhes as responsabilidades de pregar,
confiando que eles realizariam a obra de fazer discípulos. Parágrafo 14. O que Jesus fez para ensinar seus discípulos durante os últimos 40 dias dele aqui na terra? Jesus amorosamente corrigiu as dúvidas e os conceitos errados dos seus discípulos e ajudou-lhes a concentrar-se nas prioridades do reino. Parágrafos 15 e 16, a parte A. De que modos os anciãos podem imitar Jesus? Podem imitar Jesus treinando os irmãos, especialmente os jovens, com paciência e carinho, para que possam assumir mais responsabilidades. Parte B. Como Patrick foi ajudado? O conselho gentil e direto de um ancião ajudou a Patrick mudar sua atitude, concentrando-se em servir humildemente em vez de buscar responsabilidades, o que contribuiu para que ele fosse nomeado jovem ancião. Parágrafo 17. Como Jesus mostrou que confiava nos seus discípulos? Jesus mostrou confiança por delegar-lhes a obra de pregar e ensinar, assegurando-lhes que seriam capazes de realizá-la. Parágrafo 18. Como os anciãos podem imitar a Jesus? Os anciãos podem imitar a Jesus por delegar responsabilidades, treinar outros com paciência e mostrar confiança nas suas capacidades, o que fortalece também a nossa congregação. Parágrafo 19. O que queremos muito fazer? Devemos imitar Jesus por encorajar, ensinar e treinar outros, lembrando-os de que Ele prometeu estar conosco até o fim. Vamos então agora, meus irmãos, às 3 perguntas finais. Como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra? Para encorajar outros. Devemos imitar Jesus por encorajar, ensinar e treinar outros, lembrando-nos de que Ele prometeu estar conosco até o fim. Como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra para ensinar outros a entender melhor as Escrituras? Jesus usou as Escrituras para explicar aos seus discípulos as profecias sobre a sua morte e ressurreição. Ele lhes mostrou como tudo estava escrito e ajudou seus discípulos a compreender o significado dessas verdades. Como Jesus usou os últimos 40 dias dele na terra para treinar outros para mais responsabilidades. Jesus capacitou seus discípulos, delegando-lhes responsabilidades importantes, como pregar e ensinar. E ele lhe mostrou confiança e deu-lhes instruções claras para continuarem o trabalho depois que ele partisse. Espero que tenham uma ótima semana e que continuamos a estudar e confiar no nosso Deus amoroso Jeová. Lembrando que esse estudo não usamos imagens, vídeos nem áudios, respeitando assim os direitos autorais da organização. Fique com Jeová, meus irmãos, e espero que tenham uma ótima semana. Tudo de bom e até uma próxima ocasião.